Olá, quarto ano! Como é que vocês estão? Passaram bem a semana, o final de semana, curtiram bastante? Que bom! Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que a gente usa todos os dias, né? Sobre a comunicação, a evolução da comunicação e o uso consciente da tecnologia. Também, em português, vamos aprender um pouco mais sobre o gênero textual notícia. Vamos receber algumas dicas sobre a acentuação de palavras paroxítonas. Vamos discutir as vantagens e desvantagens dos conhecimentos científicos. Vamos recordar em matemática os numerais ordinários, numerais fracionários, aprender um pouquinho sobre as combinações e os agrupamentos. Mas e para começarmos? Com licença, professora, com licença. Tudo bem, professora? Oi, tudo bem, Desculpa tudo bem. interromper a sua aula. É que eu sou o livro, o senhor livro. Tudo e eu bem. fiquei sabendo que vocês hoje vão estudar sobre os meios de comunicação. É isso E mesmo. eu precisei vir aqui para dar o meu testemunho. Nossa, senhor livro, mas o senhor parece que está um pouco desanimado hoje. O que foi? É que tem um tal de celular aí que anda ocupando demais as crianças. E elas andam me deixando de lado. Nossa. E olha que eu sou um dos meios de comunicação mais antigos do mundo. Na Idade Média, eu era um objeto de valor inexplicável, de valor de toda a nobreza e de todo o clero. Nossa, que interessante. Você sabia que aqui no Brasil teve um escritor muito famoso no século XX? Ele foi um dos responsáveis pela divulgação dos livros, Monteiro Lobato. Olha, é verdade. Sempre vivia aventuras com as crianças, viajamos por mundos mágicos, conhecemos lugares fantásticos com tantos personagens legais. Mas agora eu ando ficando muito sozinho. Acho que as crianças esqueceram de mim. Nossa, senhor livro, mas isso é muito preocupante. O senhor gostaria de aproveitar que tem um monte de criança nos assistindo e mandar um recadinho para elas? Claro, quero sim, Fica à professora. vontade, pode falar. Muito obrigado. Crianças, eu sei que esse cara novo aí, o celular, é legal, é muito legal, mas eu também sou muito legal, viu? Tenho histórias fantásticas para vivermos juntos. E, além de tudo, vou melhorar a criatividade de vocês, a leitura e a escrita. E tem uns primos meus, o audiobook, o e-book, que são livros iguais a mim, mas estão na internet. É verdade. Mas agora eu preciso ir até a biblioteca e encontrar meus novos amigos. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, senhor Tchau, livro. criançada. Muito obrigada. Vocês viram só, pessoal, que visita ilustre nós tivemos na nossa aula, o senhor livro, e o recado que ele trouxe foi muito importante, hein? Não se esqueçam do recado dele. Mas eu tenho uma notícia aqui que eu acho que vai alegrar ele um pouco. Olha só comigo essa notícia. Projeto Sacadas Literárias une leitores em tempos de coronavírus. Essa notícia foi publicada dia 6 de abril de 2020, bem recente. Participantes devem gravar um vídeo de 3 minutos lendo um texto a partir de uma sacada, de uma varanda ou de uma janela e depois postá-lo nas redes sociais. Lúcia Bittencourt desembarcou em Paris em setembro de 2019 com o plano de, durante um ano, seguir a trilha de Anita Malfatti pela capital francesa e escrever um livro. É esse o seu projeto de pós-doutorado. Vim pesquisar a passagem de Anita e os anos loucos e caí no quarto fechado proustiano. Brinca séria a autora de A Secretária de Borges e de O Regresso, confinada. Aos 68, em um apartamento perto de Saint-Germain-des-Prés, com vista para o pátio interno do prédio. E a notícia continua. Ela reconhece que poderia aproveitar o isolamento forçado para escrever o romance que antes do coronavírus pretendia concluir no fim do ano. Mas a quarentena está perturbando sua concentração. É muita notícia, tragédia e ansiedade, mas Lúcia encontrou uma âncora, os Sacadas Literárias. Isso está salvando a minha sanidade. Organizo meu dia a partir disso.
Procuro um texto bonito, que possa ter relevância não só para mim, e leio nessa janela que é o meu arzinho de liberdade. Lúcia Bittencourt se refere ao projeto idealizado pelo brasileiro Leonardo Tonus, professor na Universidade de Sorbonne, quando ele se viu obrigado a cancelar a 7ª edição de sua Printemps Littéraire Brésilienne, que neste ano promoveria o encontro de 70 escritores com estudantes de português e literatura brasileira de universidade e escolas de 6 países. E essa notícia, ela continua, eu trouxe só um trechinho para nós podermos ampliar e estudar um pouco. Assim como eles, muitas pessoas tinham vários compromissos marcados para esse ano, né? E alguns tiveram que ser cancelados ou adiados, mas a Lúcia encontrou algo bom para ela poder se expressar, para ela manter, como ela mesma disse, a sanidade dela, não é mesmo? E a notícia, ela é um gênero textual que está, assim, muito presente no nosso dia a dia, né? Assim como rádio, TV, né? Ela está nesses meios de comunicação, está na internet e a gente usa para poder ficar sabendo dos últimos acontecimentos, não é verdade? A gente gosta de estar sempre informado. Esse tipo de texto, assim como os vários textos que a gente encontra, ele tem as suas características próprias. Ele tem a sua estrutura própria. E é isso que eu quero comentar e ressaltar um pouquinho com vocês. Olha só, a notícia, ela sempre vem com uma manchete. Olha, a manchete desse é Projeto Sacadas Literárias, une leitores em tempos de coronavírus. É muito importante a manchete, ela chamar a atenção do leitor. Porque quando a gente está passando os olhinhos ali pelas páginas da internet, a gente costuma ler aquilo que chama mais atenção, aquilo que tem a ver com a gente, aquilo que nos interessa. Então a manchete, ela precisa chamar a atenção do leitor. Logo depois da manchete, vem a linha fina ou título auxiliar, a gente chama assim, que é esse pedaço menor logo abaixo da manchete. Aqui fala assim, ó, participantes devem gravar um vídeo de 3 minutos, lendo um texto a partir de uma sacada, de uma varanda ou de uma janela e depois postá-lo nas redes sociais. Vocês observam que nem sinal de pontuação tem, né? Porque é um título auxiliar, uma linha fina. A função da linha fina é também fornecer um pouquinho mais de informação sobre o assunto, mas também chamar a atenção do leitor. Fazer com que ele tenha vontade de ler essa notícia e entender o assunto. Então, nós vimos a manchete, vimos a linha fina ou título auxiliar, a gente pode chamar, das duas formas está correto. Logo abaixo vem a lead. A lead, geralmente, ela costuma responder as perguntas, né? O que, como, quando, essas perguntas aqui, ó. A notícia, ela sempre vai responder essas perguntas. Ela tem que falar para nós o que aconteceu, né? Quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu. Ela tem que nos fornecer essas informações. Diferente da reportagem, a notícia ela se apega mais a fatos recentes. A reportagem ela não tem esse apego a período de tempo. A gente pode ver reportagem de coisas antigas. E na reportagem ela vai investigar um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais o assunto e podem ter também opiniões em cima daquelas informações. A notícia não pode ter opinião. A notícia é somente a apresentação dos fatos, ok? Então, o que aconteceu? Está falando sobre a pandemia, sobre a Lúcia ter encontrado o projeto Sacadas Literárias, né? Aconteceu quando? Na data de publicação, em abril desse ano. Como que aconteceu? Né? Ela fez uma viagem a Paris com o intuito, né, de dar andamento no projeto do livro dela, mas acabou ficando presa lá por causa da quarentena, né? O que aconteceu? Aconteceu com a Lúcia Bittencourt. E onde? Lá em Paris, né? E é muito interessante a gente ficar atento às notícias, prestar atenção nesses fatos, né? Lembrando que a notícia, ela não é somente texto escrito. A gente pode acompanhar a notícia por vídeo, né, nos telejornais, ou até mesmo nas rádios ou podcasts, né? Os áudios que a gente também encontra disponível. Então, a gente pode ouvir, ver ou ler as notícias por aí. Tudo bem?
E me diz aí, você tem dificuldade, tem dúvida na hora de escrever, de colocar acento nas palavras? Bom, hoje eu vou dar uma dica para vocês, tá? A dica de hoje é mais relacionada às palavras paroxítonas, mas vamos relembrar aqui o que significa isso, né? Paroxítona. As palavras na nossa língua portuguesa, elas têm uma sílaba que ela é sempre mais forte, né? Quando a gente está em sala, a gente ensina vocês a chamarem a palavra. Chama a palavra para poder descobrir qual é a sílaba tônica da palavra, a sílaba mais forte, né? Então, por exemplo, na palavra café. Café. Vamos chamar o café? Chama junto aí comigo de casa. Café! Café! Qual foi a sílaba que a gente demorou mais? Foi a sílaba fé. Isso quer dizer que essa palavra é uma palavra oxítona, porque a última sílaba era a sílaba tônica. Segundo exemplo, tijolo. Chama o tijolo comigo aí de casa. Tijolo, tijolo. Em que sílaba a gente demorou mais? No jô, última, penúltima sílaba. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, a gente diz que ela é paroxítona. Agora, as proparoxítonas são palavras que a antepenúltima é que é a sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra árvore. Árvore. Vamos chamar a árvore de casa? Árvore. Árvore. Qual foi a sílaba que a gente demorou mais? Foi na sílaba ar. Última, penúltima, antepenúltima. Então, a gente diz que essa é proparoxítona. Dica de graça essa, hein, gente? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, tá? Acento agudo ou circunflexo, todas são acentuadas. Agora, as paroxítonas, nem todas são. Mas então, como é que eu vou saber se a paroxítona vai receber acento ou não? Serão acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em i ou is, como júri ou júris, terminada em us, como vírus ou coronavírus, terminadas em R, como caráter, terminadas em L, como têxtil, terminadas em X, como tórax, terminadas em N, como hífen, mas observem, terminada em N, NS não. Hífens, por exemplo, já não tem acento, tem que tomar cuidado. Terminadas em ou uns, como fórum ou fóruns, terminadas em ão ou ãos, como órgão ou órgãos, terminadas em an ou ans, como imã ou ímãs, terminadas em ps, como bíceps, terminadas em on ou ons, como próton e prótons. Então, são palavras com essas terminações. Tijolo, que a gente viu lá no quadro, terminava em quê? Em o. Terminando em o, entra aqui? Não, por isso ela não é acentuada, compreenderam? Então, guarda essa regrinha, anota, porque eu tenho uma atividade para vocês. Olha só, que tal pesquisarmos mais algumas palavrinhas paroxítonas com essas características que a gente viu e construirmos frases? Aceita o desafio aí de casa? Vamos lá, eu conto com vocês, hein? Então, pessoal, o celular e outras invenções encurtaram as distâncias para nós, tornou muito ágil, muito rápido, mas na minha época de criança, a gente não tinha celular, não. A gente não tinha internet, Era diferente, a gente brincava diferente,
Vocês já nasceram numa época onde o uso do celular, da internet, já está mais fácil, já está mais disponível. E essas tecnologias, né, essas inovações, essas descobertas, elas trazem sim, realmente muitas vantagens, muitas coisas boas, mas também trazem coisas negativas que a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado. Você sabe o que quer dizer a palavra nomofobia? Você já ouviu essa palavra alguma vez? Olha só, nomofobia é um termo que originou-se na Inglaterra. No, de não, mobile, de aparelho celular, e fobia é medo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem um medo irracional de ficar sem o aparelho celular ou algum aparelho tecnológico. Você já ouviu alguém falar que quando sai de casa sem celular parece que saiu pelado? Parece que saiu sem roupa? Eu já ouvi muita gente falar isso. Então a pessoa sente um medo irracional de ficar sem um aparelho telefônico. Isso não é bom, isso não é legal. E olha só, o uso excessivo desses equipamentos tecnológicos que estão à nossa disposição, eles podem nos causar muitos problemas, como alteração de humor, como alteração de apetite, falta de atenção, dor de cabeça, ansiedade, insônia, problemas de socialização, ansiedade, né? Você fica ansioso, né? Ansioso, não sabe nem por que está ansioso, mas fica com aquele sentimento de ansiedade, né? Problema de socialização, a pessoa conversa demais na rede social, mas na hora que está frente a frente com alguém não consegue conversar direito, né? Não consegue socializar. Isso tudo é um grande problema não só para as crianças, mas também para nós adultos. Por isso que a gente precisa buscar sempre um equilíbrio, né? Os meios de comunicação, esses equipamentos tecnológicos, eles têm que nos trazer vantagens, né? Nos proporcionar oportunidades e não nos causar mais problemas, não é verdade? Bom, e vocês aí de casa, vocês gostam mais de jogos virtuais? Ou vocês gostam mais de jogos tradicionais, como pique-pega, pique-esconde? Me diz, do que vocês gostam de brincar? Eu quando era criança não tinha nem a opção do celular, né? Então eu brincava muito com os jogos tradicionais, com os amiguinhos na rua. No contexto de pandemia, a gente não está podendo fazer isso, né? Tem muita criança que brinca no condomínio, às vezes brinca ali no próprio bairro, na praça. Agora a gente não está podendo, mas a gente vai vencer esse período, né, de isolamento, com certeza, porque a gente está se cuidando para isso, não estamos nos cuidando em casa? Espero que sim. A gente vai vencer esse período e a gente vai poder voltar a brincar. E o que você prefere? Eu tô com a polêmica danada aqui, olha só. A Clara e o Felipe, eles têm opiniões bem diferentes sobre os jogos tradicionais e sobre os jogos virtuais. Nós vamos ouvir a opinião de cada um deles, os argumentos, os pontos de vista, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque depois eu tenho uma atividade muito importante para vocês. Vamos ouvir primeiro a Clara? Oi, eu me chamo Clara e tenho 9 anos e gosto muito de jogos virtuais. Eles são incríveis e tem várias opções. Tem uns jogos que imitam a vida real. A gente pode enfeitar casas e pessoas diferentes. Dá pra comprar coisas bem legais. Em outros jogos dá pra fugir de lugares malucos e de personagens estranhos. Tem até um jogo de desfile com modelos. São muitas possibilidades diferentes e divertidas. Olha, vocês viram? A Clara defendeu bem o ponto de vista dela, hein? Agora vamos ouvir o Felipe, o ponto de vista dele? Eu me chamo Felipe, tenho 8 anos e gosto muito dos jogos tradicionais. Aprendi muitas brincadeiras da época em que meus pais eram crianças. Prefiro essas brincadeiras tradicionais e jogos de tabuleiro porque assim passo mais tempo com os meus pais e com os meus irmãos. Sempre que brincamos de pega-pega, eu fico bem cansado, mas dou muitas risadas. Agora que a gente já ouviu os pontos de vista
os pontos de vista da Clara e do Felipe. Tá na hora de você dar a sua opinião, de você me apresentar os seus argumentos. Olha só como vocês vão fazer isso para mim. Vocês vão escrever um texto, uma proposta de produção de um artigo de opinião. Olha que chique. Vocês vão fazer um texto, deixa um espaço para o título, lembra o que eu falei, né? O título a gente não precisa definir no início do texto, a gente pode definir depois. O primeiro parágrafo vai ser uma introdução. Eu quero que você explique para o leitor, para quem vai ler, o que são jogos tradicionais e jogos virtuais. Pode dar exemplo dos que você conhece, tá? No segundo e terceiro parágrafo, caso o seu texto tenha 3 ou 4 parágrafos, segundo e terceiro, você vai colocar os seus pontos de vista, o seu ponto de vista. Você vai defender seu ponto de vista com argumentos. Então, não basta eu falar, eu gosto de jogo tradicional. Eu tenho que falar por quê. Eu tenho que explicar o porquê são os meus argumentos. E dar exemplo. No último parágrafo, você vai concluir, fazer um fechamento do seu texto. Aqui eu tenho algumas expressões, né, que podem ajudar você a conectar as ideias do seu texto. Então, além disso, por exemplo, eu gosto dos jogos tradicionais, então eu brinco muito de pique-pega, ok? Por isso, né, é explicativo. Contudo, entretanto, eu gosto de jogos virtuais, entretanto, minha mãe, pode falar, pode usar também. Às vezes a mamãe não deixa jogar muito tempo, às vezes você gostaria de jogar mais, ou cada um tem a sua situação em casa, né? Porque junto você está explicando, tá? Por tudo isso, né? Então isso aqui é bom usar lá no parágrafo de conclusão, ó. Por tudo isso, quer dizer, por tudo isso que eu acabei de falar, que eu acabei de argumentar, que eu acabei de exemplificar, aí você fecha a sua ideia. Em suma, então, por tudo isso é mais comum de usar, né? São exemplos para concluir as ideias, ok? Vamos lá, conto com vocês. Escrevam, leia o que você escreveu, pede a opinião de alguém aí de casa para te ajudar e faça as correções todas, combinado? Bom, pessoal, voltando a falar sobre o livro, né, que é um meio de comunicação que faz parte da história da humanidade, né, que vem recontando a nossa história aí há muito tempo, que está presente no nosso dia a dia, o Instituto ProLivro e o Ibope Inteligência fizeram uma pesquisa em 2016 para saber por que as pessoas não estavam lendo, o que elas justificavam para não ler. Olha só. Bom, em primeiro lugar, o motivo foi falta de tempo. Depois, segundo lugar, não gosta. Em terceiro, não sabe ler. Em quarto lugar, não tem paciência. Em quinto lugar, prefere outras atividades. Em sexto lugar, tem dificuldades. Em sétimo lugar, se sente muito cansado. E em oitavo lugar, acha o livro caro ou não tem biblioteca por perto. Nessa tabela informativa, eles utilizaram os números ordinais. Nos números ordinais, eles servem para organizar valores ou informações em ordem, né? Para que a gente possa saber a ordem em que as opções foram escolhidas. Então, qual foi a opção mais falada pelas pessoas em primeiro lugar? Que é falta de tempo. Os números ordinais estão muito presentes no nosso dia a dia. A gente encontra na classificação de vestibulares, de concursos, nos vários esportes, é muito utilizado, né? Quem acompanha aí a tabela do Brasileirão, né? A classificação dos times até chegar no final, quem chegou em primeiro lugar, corridas também é muito usado, né? Quem chegou em primeiro, segundo, em terceiro lugar. A gente usa até para nomear as nossas turmas, não é verdade? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. A gente não vai passando de um ano para outro? Então, para indicar uma ordem, para organizar. Por isso que ele se chama número ordinal. Indica uma ordem, muito usado no dia a dia, não é verdade? E agora eu tenho
um probleminha aqui pra gente. A Giovana, olha a cara de confusa da Giovana. A Giovana, ela quer presentear a irmã dela. Ela quer dar um livro com um marcador de páginas de presente. Mas olha só, ela tem 4 opções de livros e 2 opções de marcadores diferentes. Ela quer escolher ou um livro de ficção científica, ou um romance, ou uma poesia, ou um suspense. E tem o marcador de coração e o marcador de seta. Quantas opções será que a Giovana consegue formar diferentes de opção para dar de presente para a irmã dela? Bom, lembrando que é um livro com um marcador. Eu vou apresentar algumas estratégias para vocês, tá? Não sofram. A primeira é a árvore das possibilidades. Então, a gente liga o marcador 1 com as 4 opções de livros e liga o marcador 2 com as 4 opções. Vamos contar os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer que ela tem 8 possibilidades de presentes para dar para a irmã dela. A gente também pode utilizar a multiplicação, porque as opções de livros se repetem quantas vezes? 2. 4 vezes 2 igual a 8. Mas tem mais uma possibilidade, que é o diagrama. Eu peguei o marcador de coração, combinei ele com cada livro. Depois eu peguei o marcador de seta e combinei ele com cada livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções diferentes. Ela vai ficar indecisa, né? Com 8 opções diferentes para escolher, tem que conhecer bem a irmã para saber o que ela vai querer ganhar, não é verdade? E antes de encerrarmos, pessoal, eu tenho um desafio, porque eu quero ver se vocês ampliaram os conhecimentos sobre frações que a gente estudou algumas aulas passadas. Quero ver se vocês fizeram atividade, se vocês já estão sabendo reconhecer uma fração. Olha só, na escola da Karina, 2/8 dos alunos preferem ler gibis. Eles fizeram uma pesquisa lá e chegaram a essa informação. Eu quero que vocês me digam, é a representação A, é a representação B ou é a representação C que nos mostra a quantia de 2/8? Pensa aí em casa e me acha a resposta. E aí, encontraram? Quem acertou foi quem marcou a letra B. Muito bem. Vou explicar, tá? Olha só. Aqui na letra A, nós temos o inteiro dividido em 8 partes. Mas olha só quantas partes ele usou. 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem um 4/8. Aqui a gente tem dividido em 8 inteiro, usando 2 partes, 2/8. E aqui na letra C também está dividido em 8 partes, mas usou 7. Sobrou 1, então são 7/8. Então, 4/8, 2/8 e 7/8. Parabéns, pessoal! Então é isso, pessoal. Nós estamos terminando, mas antes de encerrar, eu quero deixar um agradecimento especial para o meu amigo Dorival. Foi ele que representou o Senhor Livro no início da nossa aula. Muito obrigado, Dorival, pela parceria. As crianças, eu tenho certeza que gostou bastante. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Por favor, continuem se esforçando, hein, crianças aí de casa. Vou deixar um grande beijo para vocês e para toda a família de vocês, tá? Não se esqueçam de realizar as atividades do portal, porque só as videoaulas não são suficientes. Tem que fazer as atividades para ampliar e aprofundar os conhecimentos. Um grande beijo e eu vou ficando por aqui. Tchau!